Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Aqui você pode enviar as suas dúvidas e questionamentos nos temas do direito do consumidor, do direito imobiliário, do direito do trabalho, do direito comercial, que é o tema da pauta de hoje, mas também no direito previdenciário, no direito de família e sucessões e no direito previdenciário. Tudo isso de maneira muito fácil, muito prática, totalmente conectada com o nosso novo mundo, o mundo digital, quer seja você prefere enviar pelo WhatsApp, simples, manda para o nosso WhatsApp 51985946773 ou se você preferir usar o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos recebendo no programa de hoje o Dr. Tiago Coelho Silva. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Olá, Gil. Obrigado pela recepção. Saúdo a todos que estão assistindo o nosso programa. Vamos tratar, então, do direito comercial e a pergunta foi enviada pela nossa telespectadora Maria. E ela diz o seguinte: eu e meu sócio estamos abrindo uma pequena loja no formato de sociedade limitada. Gostaria de saber, de forma simples, o que significa ter responsabilidade limitada. E aí ela traz um fato, né? Meu apartamento, que é meu, bem pessoal, estaria seguro se a empresa tivesse muitas dívidas? Resposta clássica de advogado, né, Gil? Depende. Não, brincadeiras à parte. Via de regra, a sociedade limitada divide o patrimônio da sociedade com o patrimônio pessoal da pessoa física, do sócio, né? Então, respondendo, sim, o apartamento dela estará seguro ou protegido em relação a dívidas da sociedade, tá? Porém, em alguns casos específicos, como se for constatada alguma espécie de fraude, desvio de finalidade, ou seja, a empresa está fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo, ou uma confusão patrimonial entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio, se começarem a misturar, a transitar patrimônio, existe a possibilidade de que, através de uma medida judicial de desconsideração da personalidade jurídica, se faça com que o credor ou aquela pessoa que se sentiu lesada pela empresa busque no patrimônio dos sócios o ressarcimento. Exatamente. Tem eu já ouvi, portanto, de novo, não é nada embasado, doutor, mas já ouvi dizerem, mas se for o meu único bem onde eu resido, ele está protegido? É isso ou é papo de salão? Não, existe a questão do bem de família, né? Sim. A casa, o apartamento onde a pessoa reside, ele tem essa proteção de ser impenhorável, de ser inatingível, né? Claro que também existem exceções à regra. Por exemplo, se esse apartamento não está em garantia de nada, porque muitas vezes o empresário, por exemplo, vamos usar um exemplo. O empresário ele vai alienar fiduciariamente o seu apartamento, o seu imóvel, para contrair um empréstimo bancário em nome da empresa. E aí esse imóvel alienado fiduciariamente, ele perde esse caráter. Claro, existem diversas linhas, a jurisprudência analisa caso a caso, mas existe a possibilidade de perder, sim. E essa definição de responsabilidade limitada está ligado aqui ao capital social que está no contrato, ou independe disso? Eu tenho lá, por exemplo, tenho uma dívida de R$100 mil e o meu contrato diz que eu tenho um capital social de 10 mil. A responsabilidade é limitada ao capital social, tá? Claro, se o capital social da empresa for de 10 mil, tá? E a dívida for de 100 mil, sim. Provavelmente essa dívida poderá abarcar esse capital social e sobrará 90 mil. Esses 90 mil, se não houver fraude, eles não vão atingir o patrimônio da pessoa física. Mas, normalmente hoje, atualmente ainda,
as sociedades mantêm capitais sociais baixos, né? Ainda mais empresas Sim. menores, lojas. Mas isso não impede que atinja a operação, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho capital social de 10 mil, mas tem empresa que está faturando 100 mil por mês Sim, em faturamento, né? correto. Bom, ou já tem bens em seu nome maiores que isso, ativos, né? Sim. Então, isso, a dívida também pode abarcar atingir. sobre esses bens, esses ativos, e não só o capital social. Aí, tratando de capital social, do tema capital social, tem conexão com a pergunta do nosso telespectador João. Muitas empresas limitadas têm um capital social baixo. Se o capital social não estiver totalmente integralizado, ou seja, pago, a responsabilidade dos sócios ainda é limitada ou há alguma mudança na regra de separação patrimonial? Pergunta o João, Dr. Tiago. Essa é uma ótima pergunta e que muitas vezes nós, advogados, a gente não atenta a verificar se o capital social foi de fato totalmente integralizado ou não. Por quê? Se não há a integralização total do capital social, vamos dar um exemplo. O capital social é de 10 mil. Tá. Os sócios integralizaram apenas 6 mil desses 10. Sobraram 4 mil reais. Tá? Nesses 4 mil reais, os sócios solidariamente, ou seja, entre si, independente de quem integralizou ou não, responderão com o seu patrimônio pessoal, ou seja, atingirá as pessoas físicas. Aí tem casos bem específicos, que é a questão do sócio remisso. Né? O sócio remisso é aquele, montamos uma sociedade, eu e tu, capital social de 10 mil, cada um vai integralizar 5 mil. Tá? No contrato social existem algumas possibilidades. Integralizar no ato, que a gente vai integralizar esses 5 mil reais na hora. Ou a gente pode subscrever os 5 mil reais e determinar um prazo de integralização desse capital social, que é até no máximo um ano. Se eu não fizer essa integralização, eu sou o sócio remisso. Tá? Eu vou acabar, e aí, claro, tem todo um mecanismo de notificação do sócio remisso, que pode acabar com que ele tenha que, se ele não em 30 dias não fizer a correção, a integralização desse capital social, eu posso responder por danos disso, e inclusive ser excluído da sociedade. Sim. E aí, então, por exemplo, se o sócio remisso for excluído da sociedade, a sociedade vai ter uma diminuição de capital social, isso se transformará numa sociedade num capital social de 5 mil reais. Claro que se tu quiseres, tu pode aumentar o capital social da tua sociedade depois. Mas, de forma geral, respondendo, o capital social não integralizado, ele respondem os sócios solidariamente perante terceiros. A próxima pergunta é enviada pela nossa telespectadora Ana. Recentemente, a legislação permitiu a sociedade limitada, que a sigla é SLU, ou seja, com um único sócio. Qual a principal vantagem desse formato em relação à antiga sigla, que eu até não sei como é que se diz, se é EIRELI ou EIRELI, né, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, não sei qual é a pronúncia correta aqui, doutor, mas ela pergunta, né, para quem quer empreender sozinho, né, qual é a diferença entre o formato antigo e o novo, né, mas ainda quer a proteção da responsabilidade limitada? Pergunta a Ana. Maravilha. Essa pergunta é boa e importante esclarecer termos, né? EIRELI, popularmente chamada de EIRELI, que é empresa individual de responsabilidade limitada. Muitas pessoas têm falado popularmente da SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, né? Juridicamente esse termo não existe, tá? Ele é uma invenção, uma criação Foi algum publicitário que andou... provavelmente, porque o nome é SLU, né? Chega a ser até mais fácil, sonoro, né? Mas acontece que a lei que modifica o Código Civil, ele não estabelece um novo tipo societário, uma sociedade limitada unipessoal. Ele simplesmente altera um inciso da lei ali, que quando falava uma empresa é uma conjunção de 2 ou mais pessoas, agora é uma ou mais. Então, a empresa segue sendo limitada, normal, como qualquer outra, mas no formato unipessoal. Ela tem um sócio só, enquanto normalmente as sociedades são sócios, né? Tem mais de um sócio. A diferença entre EIRELI e sociedade limitada
ela é basicamente que a Eireli tem um limite de capital social, não pode ter funcionário, tem algumas limitações para ser uma empresa realmente bem pequena, assim. Enquanto a sociedade limitada, ela tem liberdade de atividade, de tamanho, mesmo tendo um sócio só. E aí era uma coisa que todo mundo fazia, e a lei veio justamente para evitar isso, né? As pessoas saíam sócio, tá? Naquela sociedade que a gente falou na pergunta anterior, se rompeu, eu resolvi sair, ficou o Gil. Ele teria 180 dias para ter um novo sócio, tá? E se manter como uma sociedade limitada. Acontecia que às vezes não achava nesse prazo o sócio, por N motivos estava empreendendo sozinho ali, e aí o que ele fazia? Ele botava um filho, uma esposa, um parente, com um percentual social mínimo, 0,1%, o que só trazia incômodo para todo mundo, tanto para o Estado quanto para o empresário. E aí então se entendeu que a sociedade evoluiu de certa forma, que é possível então hoje ter uma sociedade limitada com um sócio só. A próxima pergunta foi enviada pelo nosso telespectador Carlos e tem a ver também, obviamente, com a abrangência aqui do programa e as questões ligadas às expressões. E ele diz o seguinte: ouço falar em recuperação judicial e falência, que foi pauta nos últimos anos, né, na mídia de todas as suas dimensões. Qual a diferença fundamental entre esses dois processos? Meu objetivo como credor é que a empresa pague as dívidas, então qual dos dois caminhos tem mais chances de me fazer reaver o dinheiro? Maravilha. Uma pena, né? Muitas empresas sofrendo com as crises, principalmente no nosso estado aqui, agronegócio, então realmente vivemos momentos aí não tão propícios ao empreendedorismo, né? Mas a grande diferença entre a recuperação judicial, a sigla RJ, né, que todo mundo fala, é que a RJ ela prevê a continuidade da empresa, ou seja, a empresa tendo viabilidade econômica, judicialmente se faz um processo em que o administrador judicial, junto com os donos, os sócios da empresa, eles tentam fazer um plano de recuperação dessa empresa para que ela se recupere. A falência nada mais é do que a liquidação da empresa. Ela é encerrada por falta de viabilidade econômica. Se pegam os ativos e se liquidam esses ativos e aí sim se paga. Mas sempre sobra pouco ou quase nada porque uma empresa que está falindo, ela já não tem quase nada de ativo, né? Então, respondendo à pergunta, se ele é um credor, ele não vai receber a totalidade do crédito dele, da empresa estando tanto em falência ou RJ, mas ele tem alguma possibilidade de receber alguma coisa se a empresa estiver em RJ. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito comercial com o doutor Tiago. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Hoje estamos tratando do direito comercial, recebendo aqui o Dr. Tiago Coelho Silva. E vamos tratar da próxima pergunta, Dr. Tiago, que tem conexão com a pergunta feita antes do intervalo, que é da nossa telespectadora Patrícia. E ela pergunta: qual é o objetivo principal da recuperação judicial no direito empresarial? O foco é punir o empresário ou dar uma chance para que a atividade econômica da empresa continue, mesmo em meio a uma crise financeira? Bom, a gente tem que entender que o princípio basilar da recuperação judicial ela é a manutenção da empresa, ou seja, a função social da empresa deve ser preservada. O que o direito lá entende, né? Que as empresas elas exercem uma função social na sociedade. Geram empregos, pagadoras de impostos, produz e aceleram a economia. Então, a recuperação judicial ela vem para tentar, como medida última, ajudar esta empresa. Tá? Então, não é uma punição ao empresário, e sim uma segunda chance, em que pese o empresário passe também por
maus bocados durante um processo dessa natureza, porque não é uma questão simples e não é um remédio doce de ser tomado. Realmente uma medida bastante amarga e realmente deve ser utilizado somente quando necessário, porque muitas pessoas deturpam o Instituto e acabam usando para qualquer finalidade, que acaba muitas vezes gerando uma falência desnecessária de uma empresa. Então tem que ser uma questão muito bem estruturada, estudada e sempre lembrando, não será um momento fácil para o empresário. Porque muitas pessoas também têm assim, não, o empresário entrou em RJ, vai dar um golpe em todo mundo, vai alongar a dívida. Não é verdade. Se ele entrou no momento em que ele deveria, com a necessidade que ele deveria, tenha certeza que o prejudicado, ele será o maior prejudicado de toda essa história. Os credores, em contrapartida, terão de suportar um alongamento no pagamento das dívidas e provavelmente um deságio também, um desconto, né? Mas a ideia é receber, é pagar, sob pena de falência. Então, o empresário ele fica com uma faca na cabeça todo o tempo. Com certeza a situação não só do ponto de vista empresarial, mas até do ponto de vista psicológico, né? Com certeza. Quer dizer, alguém que empreendeu lá com o intuito, né, de gerar, né, atividade econômica, gerar emprego, impostos, ter, né, entre aspas, um fracasso, além do ônus material, tem o ônus psicológico, né? E pela sua experiência, doutor, nos últimos anos cresceu muito aqui no Rio Grande do Sul o uso da recuperação judicial, as situações de falência? Cresceu bastante, principalmente devido às crises no agronegócio, né? O nosso estado ele é com a economia bastante baseada no agronegócio. E como a gente vem aí de 4 anos de seca, 1 ano no meio de enchente, que também atrapalhou. Claro. Então, realmente, se aumentou e muito o número de recuperação judicial no Rio Grande do Sul. E isso é um dado muito ruim. Por quê? Porque eu não vou saber exatamente o percentual, mas metade das empresas que entram em recuperação judicial, elas não saem dela. Não consegue sair. Elas ficam. Então, isso é um problema, né? Porque realmente diminui a atividade econômica do Estado. E então, é um problema. Mas realmente, como eu falei anteriormente, se bem nós, advogados, somos como os médicos nessa hora. A gente tem que identificar, de fato, é um caso e ela vai ter que fazer tomar esse remédio. Uma analogia. Ninguém quer fazer quimioterapia, né? Com certeza. Às vezes o médico diz, é necessário fazer como medida para tentar salvar a tua vida. Para tentar resolver, né? Exatamente. Tá certo. A próxima questão é formulada pelo nosso telespectador, foi formulada pelo nosso telespectador Roberto. E aí, especificamente no tema da falência, tá? Se uma empresa decreta falência, o que acontece com o patrimônio dela? Por exemplo, máquinas, imóveis, o estoque que ela tem. O que acontece com isso? E os créditos de nós, funcionários, como fica nessa fila de pagamento se comparado aos bancos ou aos fornecedores, doutor Tiago? Tá. A pergunta é sobre falência, né? Isso. Mas antes, tem 2 momentos, tá? Uma empresa ela pode estar em recuperação judicial e falir. Isso. É o mais comum, tá? Sim. É o que sempre acontece. Entra com recuperação judicial, não consegue, por N motivos, cumprir o plano, ou não tem o plano aprovado, ou comete algum crime falimentar ao longo dessa coisa, e o juiz decreta falência. Então, normalmente, sempre começa com uma RJ e deságua numa falência ou numa recuperação. Existem casos específicos de autofalência. Eu vou lá e peço a falência, ou alguém pede a minha falência, e eu não me defendo e não faço uma RJ, e vou à falência. Tá? Eu estou explicando isso porque tem algumas diferenças nos créditos. Tá? Então, vamos pensar aqui. Na empresa, vamos no caso clássico, a empresa em RJ, falência. Teríamos que saber se esse funcionário ele trabalhou antes da RJ ou antes e durante a RJ. Tá? Pelo que ele relata aqui, me parece que é uma situação de falência, porque ele pergunta se a empresa decreta falência, como é que ficam os funcionários. Ele não deixa explícito, mas assim, parece ser. Vamos fazer uma situação hipotética. Ele trabalhou antes da RJ
durante a RJ até a falência. Falência. Tá? Nesse caso específico, ele vai ter duas formas de receber os valores dele. Tá? O primeiro, os trabalhadores que trabalharam durante a RJ e durante a falência, eles são extraconcursais, eles recebem antes de todo mundo. Primeiro. Isso. Logo depois vem o administrador judicial, ou que fez a RJ ou fez a massa falida, né? Em seguida, outros contratos extraconcursais, porque a lei dá um benefício para quem está em RJ, que quem contrata com uma empresa em RJ, ela é extraconcursal, ela recebe antes de quem estava sujeito àquela recuperação judicial. Por que existe esse benefício? Porque para possibilitar que as empresas se relacionem com uma empresa em RJ. Começou com os bancos, mas hoje todo mundo tem esse benefício. Então, uma empresa em RJ consegue pegar um crédito devido a esse benefício legal que ela dá. Ó, vais receber antes. Então, fica uma classe dos extraconcursais na falência antes, e aí logo em seguida vem a classe dos concursais, que estão sujeitos ao plano, né? E aí são, o primeiro, os trabalhadores também, novamente, então o trabalhador que trabalhou antes da RJ, ele também entra aqui, limitado com crédito até 150 salários mínimos por trabalhador. Tá? Em seguida vem os contratos com alienação fiduciária desses bens. Depois, credores quirografários. E aí depois lá, por último, multas. Na RJ não entra crédito tributário. Na falência, o crédito tributário ele é o terceiro, ele fica na frente dos quirografários. Quirografários, para quem não sabe, são, e tentando deixar mais claro para o público, né, são credores em geral, o contratante, o fornecedor, a empresa que se relacionou de alguma forma com essa empresa em recuperação e não é nem trabalhador, nem o fisco e não tem nenhum bem em garantia. É isso. Então, alguma dúvida só que o senhor falou em relação ao trabalhador que seria o primeiro, né? Nesse caso, ele teria um limite de 150 salários mínimos, tá? Mas esse valor limite ele faz referência a cálculo rescisório ou, por exemplo, o fundo de garantia que não é o credor, não é o trabalhador ou é o trabalhador e ele terá o direito de receber o fundo que a empresa não recolheu no período que estava antes de pedir a recuperação. Ele também inclui o fundo de garantia nesse valor. Tá certo. Vamos para a próxima questão enviada pelo nosso telespectador Fernando. No meu comércio, aceito muito cheque para pagamento a prazo. Quais são os 2 requisitos essenciais ou mais importantes que um pedaço de papel precisa ter para ser considerado um cheque válido e, portanto, um título de crédito legal? Pergunta o Fernando. Cheque, né? Muita gente acha que nem conhece um cheque. Né? Dependendo da geração, não sabe o que é cheque. Mas é uma pergunta bem pertinente porque é justamente isso. As pessoas hoje não têm mais familiaridade com o cheque. Até eu mesmo, esses dias, por alguma razão, no escritório, pediram para eu preencher um cheque, assinar um cheque. Eu disse, meu Deus, deixa eu me concentrar aqui para fazer, né? Mas, de fato, ainda pequenos negócios interior usa muito cheque ainda. Sim. Negócios rurais, pequenos e tal, acabam utilizando. Basicamente, o cheque ele tem que ser preenchido de forma adequada, tem que mostrar que ele é um cheque, tem que estar escrito cheque, número tal. Sim. Tem que ter um banco que emita esse cheque, né? Número de série do cheque, conta, e no preenchimento, legível, o valor a pagar, também de forma correta e legível, a assinatura, a posição de assinatura de forma correta, similar à cadastrada no banco. E se esse cheque for ser endossado ou cruzado, também tomar esse cuidado para que esses dados fiquem claros, para que quem receber esse cheque quando for depositar, o banco onde for ser depositado esse cheque, consiga fazer essa leitura. Tá? Esse processo todo, acho que até os bancos hoje não é muito usual, porque é tudo biometria, né, doutor? Você vai lá fazer uma operação, é tudo biometria, né? Exatamente. Teria que ter um talão de cheque à disposição para ele ser
Porque antes até a gente tinha duas modalidades, né? Que era uma nota promissória ou um cheque de garantia. Né? A gente está quase no final do programa, mas isso é pouco comum hoje, né, doutor? Isso é bem interessante a pergunta, porque são títulos de crédito, né? Então, todos os títulos de crédito, nota promissória, cheque, são documentos que emitidos para dar um crédito a outro. E hoje no banco, então, realmente, imprimir um cheque é uma coisa quase que rara, né? Eu tive um cliente que teve que ir lá imprimir uma folha de cheque esses dias porque um cliente queria receber em cheque, etc. Tá bom. Doutor Tiago Coelho Silva, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos todos vocês, o prestígio da audiência de vocês, na próxima edição. Até lá!